A paz do Senhor para todos os nossos irmãos, professores, alunos, superintendentes e também aos amigos do portal da EBD. Nós estamos estudando neste último trimestre de 2022 as lições bíblicas editadas pela CPAD, que traz o tema A Justiça Divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. E o comentarista deste último trimestre é o pastor Ezequias Soares. Lição de número 8, datada em 20 de novembro de 2022, traz o título para nós: O Bom Pastor e os Pastores Infiéis. E a nossa leitura diária de quarta-feira se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo 9 e versículo 36. Jesus via o povo de Israel como um rebanho de ovelhas sem pastor. Vamos para a leitura do texto sagrado. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo 9 e versículo 36, que nos diz assim: E vendo a multidão, teve grande compaixão, porque andavam desgarrados, errantes como ovelhas que não têm pastor. Amados, nesse comentário desta leitura diária de quarta-feira, precisamente no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, ele descreve a compaixão de Jesus pelas ovelhas sem pastor, a fim de explicar seu ministério às pessoas, bem como definir a colheita para a qual ele está a ponto de ensinar aos apóstolos, conforme o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo 10. Tanto que a nossa epígrafe fala sobre a seara e os ceifeiros. As ovelhas sem pastor é a imagem que se reporta a Ezequiel no capítulo 34, que é justamente dessa lição que nós vamos estudar, onde os pastores de Israel oprimem o rebanho e o deixam como presa para os animais selvagens. O próprio Deus promete ser o pastor delas, conforme em Números, capítulo 27, versículo 17, 1 Reis, capítulo 22, versículo 7, Zacarias, capítulo 10, versículo 2 e 3. O povo de Israel é descrito como as ovelhas perdidas de Israel, conforme Isaías, capítulo 53, versículo 6. E o Messias é descrito como o pastor, Ezequiel, capítulo 34, 23, Miqueias, capítulo 5, versículo 4 e 5, e também Zacarias, capítulo 11 e versículo 6. Ou seja, Jesus via o povo de Israel como um rebanho de ovelhas sem pastor. Ele estando no meio do seu povo, ele viu. E é interessante que o texto fala: e vendo a multidão, teve uma grande compaixão. Ou seja, ele se compadeceu de ver tanta gente, tanto, dos seus irmãos, dos seus patriotas ali, sem pastor, sem ninguém para arrebanhá-las, sem ninguém para ensiná-las, sem ninguém para mostrar o verdadeiro evangelho. Ele trazendo as boas novas, ele era um enviado de Deus para trazer essas boas novas. E ele vendo aquela multidão, esse texto fala da seara, que é muito, a seara do Senhor é enorme, é grande, tanto que no 37 é interessante que então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Irmãos, são poucos os ceifeiros. A seara do Senhor é enorme e são poucos os ceifeiros. Que texto maravilhoso, tremendo esse texto que nós lemos aqui, e este comentário que Mateus escreve essa compaixão de Jesus
pelas ovelhas, sim, pastor. E Jesus, ele se compadece para conosco quando nós não somos arrebanhados, somos pastoreados, mas ele é nosso bom pastor. E que Deus abençoe a cada um dos irmãos, em nome do Senhor Jesus. Amém.